A paz do Senhor, meus queridos irmãos, superintendentes, amigos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais um EBD em Foco da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de São Carlos. Quero dar a todos vocês o nosso muito bem-vindo. Estou eu aqui mais uma vez, pastor Plínio Oliveira, na condição de superintendente da Escola Bíblica Dominical, e o meu companheiro, meu parceiro e amigo, o pastor Glaucio Santiago, docente aqui também da classe Ebenezer, no Templo Sede. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua parceria mais uma vez. Glória a Deus, sempre uma alegria poder estar e louvado seja Deus por isso. Gratidão, pastor. Também quero estender aqui o meu agradecimento, uma vez mais, pelo apoio, incentivo e dedicação e toda a orientação do nosso pastor-presidente, pastor Eli Martins de Souza, que é o presidente aqui do nosso campo, na cidade de São Carlos e também de Ibaté. Glória a Deus. Queridos alunos, nós estamos aqui no primeiro trimestre do ano de 2025, estudando acerca do tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição de número 6, que é a lição que nós vamos tratar aqui, ela tem sob tema O Filho é igual com o Pai. Então nós vamos falar, nós já viemos falando, né, desde a lição 3, sobre a cristologia, sobre a defesa de Cristo, né, a apologética cristã, melhor dizendo, e nós estamos agora na lição 6. Essa apologética cristã, ela vai da lição 3 à lição de número 8, e hoje nós vamos falar sobre como o Filho é de igual para igual com o Pai. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que se encontra no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1 e versículo de número 8. Esta aqui é a revista, então para você que tem o seu exemplar bíblico, você aluno tem o seu exemplar do aluno, aqui possivelmente, e os professores têm, assim como a minha, o exemplar do professor, que tem alguns subsídios, alguns materiais adicionais, né, pastor? Muito bom. Para que você, professor, possa agregar conteúdo e subsídio à sua aula. Maravilha. Hoje nós vamos falar, então, da lição de número 6, onde o filho é igual com o pai. O textuário da nossa lição diz assim, Hebreus 1 e 8. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática da nossa lição nos diz assim nesta feita. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então, não deixa dúvida, e é sobre isso que nós vamos falar aqui na lição de número 6. Pastor Glaucio, uma vez mais eu quero pedir a sua colaboração para que nós façamos aqui a leitura bíblica em classe, que tem como base o livro de João, capítulo 10 e verso 30 a seguir. Né? Por favor, pastor Glaucio. Maravilha. Leitura bíblica em classe, conforme as referências dadas já pelo nosso pastor Plínio. João, capítulo de número 10, verso 30 ao 38. Perfeito. Dizendo assim, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? E respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Por que disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim,
credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Leitura Amém. bíblica em classe. Pastor, muito obrigado. Que leitura gloriosa, né? Uma leitura Maravilha. contundente, uma leitura forte e que ela evidencia de maneira clara, objetiva, que realmente o Filho é igual ao Pai. Igual com o Pai, melhor dizendo. Meus irmãos, nós vamos aqui para os objetivos da nossa lição, que são 3, como de costume, como a nossa revista sempre traz. Sim. Os objetivos da lição, e eu sempre gosto de mencionar que é importante, né, pastor? Sim, o professor exato. Se ater aos objetivos, para que não se perca, para que não perca o tempo da aula, para que seja uma aula planejada. Então, a aula precisa ter começo, meio e fim. Então, os objetivos da lição desta lição de número 6, pastor Glaucio, o senhor pode nos mencionar, por gentileza? Sim, pastor. Objetivos são 3, como o senhor já mencionou. O primeiro objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Perfeito. E o segundo objetivo desta lição é refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Perfeito. Terceiro e último objetivo é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Realmente são objetivos importantes que precisam ser mencionados durante a aula e você, professor, precisa ficar muito atento para não fugir destes pontos aqui. Maravilha. Nós vamos falar sobre o subsídio ao professor, como nós sempre gostamos de mencionar. Muito então, bom. Como subsídio fica a revista Ensinador Cristão, revista da CPAD. Nós estamos na edição de número 100 e para essa lição de número 6, a página 39 tem um subsídio especial para você usar nesta aula. Também nós temos auxílios especiais ao final de cada tópico, 2 textos como de costume também. Um texto intitulado como Filiação de Cristo e o segundo texto, A Palavra na Eternidade. Além destes subsídios, eu também gosto de fazer menção, o pastor Glaucio tem aqui um exemplar do livro de apoio, né, pastor? De apoio, muito bom. O livro de apoio. Então, todas as revistas, meus queridos irmãos, tem também o livro de apoio que é ofertado pela CPAD e também escrito pelo comentarista da mesma lição. Esse livro, claro, a revista ela traz de maneira bem objetiva, bem sucinta, e o livro de apoio, ele serve de apoio para o professor, para que o professor possa enriquecer o conteúdo da sua aula e trazer pontos específicos que não estão mencionados na revista. Exatamente, pastor Plínio. Inclusive, ele ajuda a abranger melhor e alcançar um melhor entendimento para a compreensão da doutrina a qual nós estamos estudando. Ele é indispensável, pastor, por uma aula da EBD de qualidade. E, inclusive, ele não só para o tema, né, depois que findar esse trimestre, mas ele também vai servir também de ferramenta para consulta aí durante todo o ministério do irmão, da irmã que faz uso da palavra do Senhor. Perfeito, pastor. Maravilha. Por último, antes de nós entrarmos no conteúdo da lição, eu quero fazer menção mais uma vez que nós estamos, vai acontecer o 11º CENED, Congresso de Escola Bíblica Dominical, no Ministério do Belém, na nossa sede do Belém, na cidade de São Paulo, do dia 13 a 16 de março de 2025. Nós estaremos com uma caravana aqui da cidade de São Carlos, ali para ouvir as plenárias, os seminários, os workshops que haverão ali. Claro, a direção sempre do pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior, e também do pastor Ronaldo Rodrigues, né, que é ali da CPAD, da direção da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Queridos irmãos, então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo da nossa aula, lição de número 6, onde diz aqui na introdução, gostaria de mencionar, introduzir dessa forma que, de maneira sucinta e objetiva, podemos declarar que o Filho é igual ao Pai, né, pastor? Exato. E afirmar que Jesus é Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma, né? De maneira clara, de maneira objetiva. Então, meus queridos irmãos, nós vamos aqui para o tópico de número 1, intitulado A Doutrina Bíblica da Relação do Filho com o Pai. E o subtópico de número 1 diz a ideia de filho. Pastor Glaucio, por favor, o que nós temos a comentar aos nossos professores, aos nossos superintendentes, alunos,
que nos acompanham a respeito do tópico 1 e subtópico também de número 1. Maravilha, pastor Plínio. Essa doutrina dessa lição dessa semana, ela é de muita importância, porque nós continuamos, de uma forma mais aprofundada e específica, o assunto da aula passada, que fala sobre Jesus ser Deus, e agora sobre este relacionamento entre o Pai e o Filho. Sim. E foi bem interessante como o pastor Ezequiel Soares, ele traz no primeiro subtópico, sobre a ideia de filho, tanto na tradição judaica como também na Bíblia. Né? E como no primeiro parágrafo ele diz assim, o conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Sim. Esse conceito no judaísmo, pastor, ele vai muito além do que uma ligação biológica. Com certeza. Mas ele vai no ato de identificação da mesma natureza, igualdade de natureza, igualdade de essência. Por isso que um filho, quando um pai chamava o seu filho de filho publicamente, ele estava delegando aquele filho, estava testemunhando para aquele filho a mesma natureza, a sua mesma essência, dizendo que, olha, ele pertence a mim, ele tem a minha mesma natureza. Então, essa era a tradição judaica. Né? Até mesmo um servo, como no caso Abraão, ele tinha o seu servo Damasceno Eliezer, né? Sim. Se ele tivesse chamado Damasceno Eliezer de filho, ele estaria atribuindo ao Damasceno, ao seu servo, o mesmo critérios de um filho biológico. Sim. Os mesmos direitos. Os mesmos direitos, e testemunhando publicamente que aquele filho pertencia a ele. No caso, na tradição judaica, quando dizia, este é meu filho, ele estava dizendo publicamente que aquele filho tem a mesma natureza, a mesma essência do que ele. Por isso, pastor Ezequiel Soares, ele disse aqui, uma das ideias de filho na Bíblia é identidade de natureza, a mesma natureza. Então, os judeus, eles cresceram nesse costume, nessa cultura. Então, para eles falar, é meu filho, ou eu sou o filho dele, estava dizendo, eu tenho a mesma natureza que ele, ou ele tem a minha mesma natureza. Então, isso é fantástico. Por isso que eles entenderam com facilidade, sim, quando Jesus disse ser filho de Deus. Perfeito, pastor. Muito Maravilha. Bem colocado pelo senhor. E para os judeus isso era muito importante, né? Muito chamado importante. De filho, ou dizer, ó, ele é meu filho, ou ele é meu pai, tinha um significado muito forte, né? Por isso que para o primogênito, o filho primogênito, quando ele era chamado de filho publicamente, naquele momento de transferir a autoridade paternal, era isso que ele recebia. Então, quando ele falava, este é o meu primeiro filho, este é o meu filho primogênito, estava transferindo para ele a mesma autoridade que o pai tinha. Então, era algo de muita responsabilidade, algo muito sério, em que eles levavam com muita consideração. Então, por isso, quando Jesus tratou desses assuntos, se referindo a si mesmo como filho de Deus, ou se referindo a Deus como pai, até porque, pastor, no Antigo Testamento, o Senhor, nosso Deus, ele era apresentado como o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Adonai, mas nunca como pai. Aí depois de 400 anos de silêncio, Jesus aparece e chamando Deus de Pai, eu sou filho de Deus. Então, com isso, eles entenderam muito bem a mensagem que Jesus estava falando, que ele tinha a mesma autoridade, a mesma essência que o Pai. Perfeito, pastor Glaucio. Maravilha. Muito bem mencionado para você, superintendente, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Espero que fique bem claro. O pastor Glaucio discorreu muito bem, com muita maestria aqui, o subtópico de número 1. Então nós vamos para o subtópico de número 2, que diz significado teológico. Pastor, o que nós temos a mencionar aos nossos professores e alunos no subtópico de número 2? Muito bem, pastor. O significado teológico, ele traz a ideia, né? Ele apresenta a base da doutrina
sobre Jesus ser o Filho de Deus. Perfeito. Por isso que o pastor Ezequiel Soares, ele intitulou esse subtópico como significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. Jesus, ele tem a mesma substância, ele é coexistente com o Pai. Assim como o Pai é, Jesus também é. Né? Inclusive, nós temos até aquele provérbio popular, né, que nós dizemos, tal pai, tal filho. É verdade. Então, no sentido comum do termo teológico, indica a igualdade de natureza, ou seja, a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza. Né? Ou seja, tal pai, tal filho. Tá? E outro parágrafo que o pastor Ezequias ele disse aqui muito bem, ele descreveu assim, ó, é o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Então aqui ele revela a sua origem, Deus. Ele é chamado de Deus porque ele é Deus. Sim. Inclusive, por dizer em João capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu acho fantástico essa terminologia, pastor, porque este texto de João, capítulo 1, verso 1, ele é antes de Gênesis 1:1. Porque quando diz que Cristo tem a mesma essência, a mesma natureza que Deus, na eternidade, Jesus sempre esteve com Deus. Não houve um momento em que Cristo não esteve com Deus. Sim. Então, quando foi relatado em João 1, no princípio, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, é a eternidade antes mesmo de Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Gênesis 1, ele revela Deus criando. E já no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, já revela Deus sendo. Ou seja, Jesus já existia na eternidade junto com o Pai. Então, por isso, o significado teológico traz muito bem essa definição pelo pastor Ezequiel Soares, de que indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Por isso que Jesus falou na leitura bíblica em classe, onde lemos que eu e o Pai somos um em essência, em natureza, em divindade, não em pessoa. Pessoa distinta, em personalidade, em vontade e propósito, mas eles concordam no mesmo propósito. Assim, nós vemos também a Trindade, né? Não tem como falar do Pai sem falar do Filho e do Espírito Santo. Sim. Porque são pessoas distintas, mas na mesma divindade. Tá? Acho que o exemplo que o pastor Eliano deu em algumas aulas passadas, inclusive, para falar sobre a Trindade, é muito claro e muito bacana, onde ele pegou 3 revistas, né? Então, 3 revistas, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 revistas, exemplar do professor, são iguais, têm o mesmo conteúdo, os mesmos dizeres, a mesma diagramação, a mesma edição. São 3 iguais, porém, são distintas entre elas. Sim. Cada uma é um exemplar igual da mesma revista. Então, dessa mesma forma, é a Trindade. E complementando, pastor, a sua fala, o senhor falava a respeito da questão de Gênesis 1:1 e de João também, e eu acho que um outro ponto que traz para a nossa reflexão essa questão do Filho ser igual ao Pai, é que lá onde nós já estudamos, onde fala, façamos a nossa imagem, façamos conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, né? O façamos, não ali em nenhum momento é feita uma distinção, ó, Deus por ser maior faz isso e o Filho por ser menor faz aquilo. Deus por ser o Pai, o maior, faz isso e o Espírito Santo por ser menor ainda faz isso ou aquilo. Não. Todos eles têm igual poder, igual essência e agiram e criaram juntos a mesma forma, com igualdade de autonomia e de poder. Exatamente. Porque eles são iguais. Exatamente, pastor. Por isso, nos objetivos da lição de número 2, que fala que é refutar a heresia do subordinacionismo. É até um pouco difícil de ler, né? De falar essa palavra. Mas, por que refutar? Porque é uma heresia. Porque é um pensamento herético da palavra do Senhor com relação
a coexistência do filho com o pai, do pai com o filho. É uma heresia que vai contra esse relacionamento que é harmonioso. Com certeza. Por isso que o Senhor ele é apresentado no Antigo Testamento como Elohim, que é a pluralidade de pessoas, mas numa só divindade. Maravilha. Bem, Pastor, então vamos aqui para o terceiro subtópico do tópico 1, onde o título é O Filho é Deus. muito bem, pastor. O primeiro parágrafo diz assim, ó, Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Sim. Só para Jesus que é atribuída essa expressão Filho de Deus com a palavra Filho em letra maiúscula, pastor. Sim. No Novo Testamento, toda vez que Filho de Deus estiver escrita com filho maiúsculo, é porque está se referindo a Cristo. Porque no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos a expressão Filho de Deus para se referir às pessoas piedosas, às pessoas tementes a Deus, como lá em Gênesis capítulo 6, verso 2, né? Em outras passagens também, como era apresentado, os oficiais das tribos de Israel eram chamados de filhos de Deus, mas no sentido de que eles eram os oficiais do serviço do Senhor nas tribos, entre as tribos de Israel. E filhos de Deus no sentido de criaturas de Deus. Exato. Criados por Deus, Isso. filhos do Senhor. E aqueles que eram piedosos que temiam ao Senhor. Sim. Tá? Mas quando é atribuído Filho de Deus, é expressado a frase Filho de Deus com um filho em letra maiúscula, é porque está se referindo à divindade de Cristo, à coexistência de Cristo junto com o Pai. Tá? Então, e isso nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus saindo da água, né, no versículo 16, Jesus saindo da água após o batismo, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e no versículo 17, uma voz da nuvem é dita, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se você aí na sua casa observar na sua Bíblia, você vai ver que o filho ali, este é meu filho amado, em quem me comprazo, é letra maiúscula, se referindo à divindade de Cristo. Inclusive nós vemos ali, que já refuta, né, o unicismo, a heresia do unicismo. Nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, a manifestação da Trindade, a manifestação física, visível e audível ali, né? Sim. E também, adiantando também lá para Mateus capítulo 17, verso 5, quando na transfiguração, novamente, eles foram envolvidos por uma nuvem, e dessa nuvem saiu a voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então são inúmeras, pastor Plínio, referências em que é expressado Jesus como Filho de Deus, mas manifestando, ou seja, esclarecendo a divindade de Cristo. Tá? Maravilha, pastor. Pastor, então nós vamos então para o tópico de número 2, intitulado de A Heresia do Subordinacionismo. E o tópico 1 vai falar de um personagem aqui chamado Orígenes. Exato. O que nós temos para comentar para os nossos alunos e professores, superintendentes, aqueles que nos assistem, pastor? Maravilha. Essa heresia, pastor, abordada aqui no tópico de número 2, ela causou muitos danos à igreja, lá no 2º século, 3º século. Ele foi um dos que influenciou Ário. Ário veio depois de Orígenes. Ário, ele que nós, como nós estudamos na aula passada, ele consumiu muito as literaturas de Orígenes. Por isso que ele fez a sua heresia e nasceu ali, então, nasceu o movimento O arianismo. Arianismo, isso. Muito bem, pastor, muito grato. Orígenes, ele foi esse fundador dessa heresia, tá? Aí diz assim, ó, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Então, o que Orígenes ele
fez é dizer que Cristo é Deus, mas ele é inferior ao Pai, porque ele foi criado a partir de um momento. Sim. O que é uma heresia, porque na verdade Cristo, Jesus, ele sempre existiu com o Pai. Por isso que se tem o termo coexistente, como nós vamos ver no subtópico a seguir, tá? Mas no parágrafo diz assim, ó, o que esse homem fez? Ele exerceu grande influência no Oriente Médio por mais de um século, pastor. A sua heresia causou danos por mais de um século, né? Nas controvérsias em Nicéia, havia o que apoiava a Ário, usando Orígenes como base. Eles usavam o argumento deste homem para tentar embasar uma heresia equivocada, que no subtópico a seguir nós vamos tratar desse assunto. Perfeito, pastor. Muito bem mencionado, exemplificado. Eu creio que deve ter ficado claro para você, professor e aluno. E a palavra subordinacionismo, ela vem da questão de subordinação, que nós conhecemos hoje. Então, numa empresa, num próprio conceito de hierarquia, até na igreja, uma hierarquia eclesiástica, numa empresa que é uma hierarquia de subordinação, nós aprendemos isso, né? Um reporta para o outro, que reporta para o outro, enfim, que tem uma liderança. Então, a subordinação eu estou subordinado a alguém, né? E Orígenes, ele vinha batendo nessa tecla de que Jesus era como nós, uma criatura de Deus. Então ele era inferior, ele era subordinado a Deus. Então não, esse conceito de subordinado a Deus cabe a nós. Nós somos criaturas de Deus. Nós humanos. Nós humanos somos criaturas e subordinados a Deus. Exatamente. Mas o filho aqui é igual, não é nem ao pai. É exatamente como o título da revista. Ele é igual com o Pai. Com o Pai, exatamente, pastor. Esse fala co-igualdade, né? Isso. É o termo que se usa de co-igualdade. Essa subordinação, ela é herética porque ela tenta invalidar a igualdade, a co-igualdade do Pai com o Filho e também, logo, com o Espírito Santo. Por isso, este perigo dessa heresia. Inclusive, nós vemos na Trindade, elas atuando juntas. Sim. Jesus, ele mesmo disse isso, né? Em Mateus capítulo 28, ele diz, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. É o mesmo poder que o Pai tem. Então, Jesus, ele é coexistente em substância, em poder, em glória, em majestade, assim como o Pai e também como o Espírito Santo. Maravilha, pastor Glaucio. Então nós vamos para o subtópico 2 do tópico 2, com o título No Período Pré-Niceno. E nesse período, pastor, como é que foi? Isso mesmo, esse período ele foi muito importante, pastor, para a igreja, porque esse período pré-niceno, já fala, né, foi o período antes do Concílio de Nicéia. Sim. Né? Onde, no Concílio de Nicéia, foi, de uma vez por todas, refutada essa heresia e estabelecido Cristo coigual com o Pai, neste Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Então, este concílio ele foi muito importante. Porém, como diz aqui, no período pré-niceno, o subordinacionismo foi, no século II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Porque onde estava o erro deles? Eles achavam que se Jesus era Deus, aí já não era mais monoteísmo, era politeísmo. Monoteísmo. Isso, pastor. Era monoteísmo. Eles achavam que se Jesus era Deus, já não era mais monoteísmo, já se tornaria um politeísmo. Sim. Aí, para eles tentar preservar, eles então acabaram que invalidando a divindade de Cristo. Perfeito. Mas tudo isso foi refutado no Concílio de Nicéia e até hoje isto segue. Inclusive, tem a publicação recente da Assembleia de Deus sobre nossa confissão de fé, né? Sim. E lá está toda a nossa confissão de fé. Muito bem mencionado, pastor. A CPAD, meus irmãos, tem aí para você adquirir, através
da Casa Publicadora, o exemplar da Declaração de Fé, onde ali tem todo o nosso credo, todas as nossas declarações de fé, inclusive a respeito da Trindade. Então é importante, todo assembleiano precisa ter um exemplar da Declaração de Fé aí na sua biblioteca particular. O subtópico 3, pastor, vai falar sobre quais eram os métodos usados, né, pelos subordinacionistas. O que nós temos para mencionar como métodos usados por eles? Isso mesmo, pastor. Inclusive, o que nós retratamos na aula passada, que Ário, eles pensavam as escrituras forçando uma interpretação, eles aprenderam com esse movimento de Orígenes. Como diz aqui o parágrafo, os subordinacionistas pensavam as escrituras aqui e ali, se utilizando de passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como um homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então, o que eles faziam? Qual era os métodos que eles usavam? Eles escolhiam alguns textos que favoreciam o pensamento herético deles, para dar força ao pensamento herético deles, mas eles desprezavam aqueles outros versículos que facilmente refutavam o pensamento herético deles. Tá? Então, por exemplo, como nós falamos no tópico de número 1, todas as vezes onde o termo Filho de Deus é apresentado com letra maiúscula, indicando uma pessoa igualmente com o Deus Pai. Então, eles refutavam todos esses textos aí para tentar ficarem livres da verdade da palavra de Deus. É a famosa teologia seletiva, né? Seletiva. Só o que me convém. Exatamente. Vamos. Por isso nós vemos como Deus usou o apóstolo Paulo, né? Que nos últimos dias amontoarão para si doutores que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissões nos ouvidos, né? Sim. Desprezariam a doutrina. Então, este era o método que eles faziam. Eles isolavam o texto da palavra para forçar uma interpretação equívoca. Isso nós vemos em 2 João, capítulo 1, verso 20, porque toda a escritura não é de particular interpretação. Sim. Eles faziam uma particular interpretação de textos bíblicos para forçar um entendimento. Muito bom, pastor. Maravilha. Vamos então caminhar aqui para o tópico final, tópico de número 3, sobre o título Como o subordinacionismo se apresenta hoje. E o subtópico 1 fala como que ele se apresenta hoje no contexto islâmico, pastor. Maravilha, pastor. No contexto islâmico, o pastor Ezequiel Soares também fez fez vários parágrafos aqui nesse subtópico, mas eu quero me ater a apenas 2, pastor. Dizendo assim, no contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima de Cristo. Sim. Tá? No último parágrafo do subtópico, diz assim, a expressão Filho de Deus do Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O islamismo, ele nega tudo isso, né? E ele tenta humanizar Jesus, anular sua divindade, porém é algo que a Bíblia refuta facilmente. Ela refuta facilmente porque quando a palavra do Senhor apresenta Cristo como o unigênito de Deus, está se referindo que somente Cristo tem a mesma identidade do Pai. O seu nascimento foi milagroso, foi providência do céu. E para piorar, no contexto islâmico, o Alcorão ele afirma que se você dizer que Jesus é filho de Deus, para eles é uma blasfêmia. Né? É uma blasfêmia. Então, eles têm uma visão totalmente deturpada sobre o tema, uma exegese super equivocada, e é o que a gente falou, né? É a famosa teologia seletiva. Então, pega textos isolados, pinçam aqui e ali, para dar substância a argumentos que são praticamente infundados. Eles desvinculam Cristo da divindade, mas facilmente são refutados e a palavra do Senhor permanece intacta. Perfeito, pastor. Vamos então para o tópico final, subtópico final, que é o subtópico 2 do tópico 3, sobre o tema E o movimento das testemunhas de Jeová. Pastor, nós temos muitos desses aí que às vezes batem as nossas portas aí aos domingos pela manhã, né? Sim, sim. Agora tem uma outra forma de abordagem aí, próximo a prédios públicos, a locais movimentados.
Como que esse movimento se comporta, pastor, em relação a esse tema? Muito bem, pastor. Eles também seguem esta doutrina do subordinacionismo, tentando diminuir ou anular a divindade de Cristo. Tá? Estes confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, tá? Depois o Deus Poderoso, que é Jesus, mas nessa heresia do subordinacionismo, eles dizem que Cristo ele é um divino inferior, um ser divino inferior. Tá? Tem poder, mas menos do que o Senhor Jeová. Sim. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, logo não são deuses. Gostei desse parágrafo, por quê? Perfeito. Ele coloca no seu devido lugar. Quando a Bíblia diz que a fé cristã, o Deus Criador do céu e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos monoteístas. Sim. Um só Deus em três pessoas distintas, coexistentes entre si. Tá? E não deuses diferentes, um Deus inferior ao outro, como sendo... Inclusive, pastor, quando nós falamos a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus Cristo, não está colocando Jesus em segundo plano, ou em segundo lugar. Mas nós falamos assim para a nossa maior compreensão, sim, para a nossa organização, devido à nossa compreensão ser limitada. Exato. Quando fala a terceira pessoa da Trindade do Espírito Santo, não faz na terceira categoria de inferiorizar. Ou de ser o terceiro colocado. Exatamente. Porque eles são um só Deus, três pessoas distintas, e em funções diferentes para a redenção na humanidade. Perfeito. O Pai tem a sua função, o Filho tem a sua função, o Espírito Santo tem a sua função, mas os três concordam num, que é a salvação da humanidade. Maravilha, pastor. Muito bem exemplificado, muito bem esclarecido. Eu espero que você, aluno, professor, superintendente, aquele que nos assiste, possa agregar conteúdo à sua aula, com essas dicas aqui que nós damos, né, pastor? Sim. De maneira simples, sim, de maneira bem tranquila. A nossa ideia aqui é fazer essa troca, esse bate-papo. Natural. Então, esperamos que vocês, com certeza, estejam gostando. Comente aí no vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar ao máximo, ao maior número de pessoas possível, porque o nosso objetivo aqui é que ele alcance vidas e alcance os professores e superintendentes para que a aula possa ter um conteúdo mais rico e, de repente, trazer algum insight que você não pensou e que você pode trazer para apoiar a sua aula. Então, para fechar, nós vamos ler a conclusão, mais uma vez, como de costume, da nossa revista. Então, nós vamos ter a conclusão aqui do comentarista, pastor Ezequiel Soares, que diz assim: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque ele foi gerado, mas sim porque ele é da mesma substância do Pai. Amém, meus irmãos? Maravilha. Então, que Deus possa vos abençoar, que vocês sigam acompanhando aqui o nosso EBD em Foco, realizado com muito carinho. Estamos aqui nos dedicando para que você possa ser alcançado e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Pastor Glaucio, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria. Um grande prazer. Pelo seu companheirismo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui do seu lado. Recíproco, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, então, Deus abençoe. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.